Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. Vamos lá para hoje. Tiago 4,6 que diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Meus irmãos, diante dessa verdade eu quero falar sobre os benefícios da humildade. Vamos lá, é um tema maravilhoso. O Novo Testamento, a palavra grega mais associada à humildade, ela significa baixa disposição da mente, não no sentido de inferioridade, mas de submissão voluntária a Deus. E também o reconhecimento da própria dependência e limitação diante dele. Lembrando que todo tipo de humildade, ou toda ação de humildade que nós temos para com Deus, nós devemos ter também para lideranças, autoridades, enfim, pai, mãe e todos aqueles que são uma autoridade ou uma figura de autoridade sobre nós. Amém? Não adianta dizer eu sou humilde diante de Deus, mas ser arrogante, orgulhoso diante dos homens. Então não bate a conta. Então vamos lá. Queridos, biblicamente, humildade não é uma autodepreciação. Não é. Mas é uma consciência correta de quem Deus é e de quem nós somos. Humildade é viver sobre o senhorio de Deus, rejeitando toda autossuficiência e abraçando totalmente a obediência. Lembre-se disso. O maior e o único grande modelo de humildade nós encontramos em Jesus Cristo. Olha só, Filipenses 2 diz lá, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo, sendo Deus, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, e essa obediência foi até a sua morte. Então, humildade, portanto, é um caminho de obediência que conduz à exaltação divina. E lembrando que essa exaltação vem de Deus. Então, quais são os benefícios da humildade? Irmãos, a humildade atrai a graça de Deus. Deus não distribui graça ao acaso. Ele concede aos humildes, E Tiago 4,6 confirma isso. Onde há humildade, irmãos, há favor, crescimento e, acima de tudo, sustento, Provisão espiritual, ação de Deus, a bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Queridos, a humildade preserva relacionamentos. Filipenses 2,3 diz: com humildade, considere os outros superiores a vocês mesmos. A humildade gera paz, elimina disputas, fortalece a comunhão. É uma bênção, querido. É uma bênção quando um coração é humilde, quando alguém decide ser humilde, porque precisa ter uma decisão, uma metanoia. Lembre-se disso. A humildade prepara para a exaltação correta. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. Toda exaltação, querido, vem de Deus. E se vem de Deus, ela é segura. Aleluia. Toda autoexaltação precede a queda. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para que toda exaltação venha no tempo de Deus. Nós temos Moisés como exemplo bíblico, chamado de homem mais humilde da terra, lá em Números 12,3. E exatamente por isso, ele foi usado poderosamente por Deus. A sua humildade sustentou sua liderança e a sua intimidade com o Senhor. Queridos, quando nós falamos de humildade, existe também outra palavra que é totalmente contrária à humildade, que é o orgulho, a soberba. Então, quais são os males do orgulho? Vamos entender aqui. Primeiro, o orgulho afasta o homem de Deus. Irmãos, precisamos entender que o orgulho precede a destruição ou a ruína. Salomão declarou lá em Provérbios 16:18. O orgulhoso confia em si mesmo e rejeita total dependência de Deus. Segundo mal, mal do orgulho, perdão. Os males do orgulho, Segundo, o orgulho gera cegueira espiritual. Querido, a pessoa orgulhosa, ela fica tão presa e tão acorrentada a esse sentimento, a essa posição, a essa estrutura de orgulho, que essa pessoa ela impede de ter arrependimento. O coração endurece,
bloqueia a correção. Normalmente orgulhoso só vê erro, só vê falha, só vê defeito. E tudo isso é de uma forma muito grande, né? Orgulhosos não conseguem ver que tem erros, que tem falhas e que tem defeitos. Os orgulhosos conseguem ver isso nos outros, ou nas coisas, ou em circunstâncias, situações, enfim. É terrível, querido. É uma ação maligna, diabólica mesmo. O orgulhoso, querido, o orgulho foi a raiz da queda de Satanás. Quando você vai lá para Isaías 14, você tem lá, né, um texto que diz: tu dizias no teu coração, subirei aos céus. Né? Então, ele queria fazer o seu trono acima do trono de Deus. Na verdade, a soberba, né, transforma a criatura em opositores de Deus. Isso é muito perigoso. Então, muito cuidado com o orgulho. E o segundo degrau é a soberba. Muito cuidado com isso, em nome de Jesus. Um exemplo bíblico, né, dessa questão dos males negativo é o rei Uzias. Né? Começou bem, mas terminou mal, quando o seu coração se exaltou. Então o orgulho destruiu um reinado que começou sob a graça, mas terminou, né, em ruína. Então muito cuidado com isso. Quando falamos de humildade, aplicando em nossas vidas, primeiro, humildade é sinal de maturidade espiritual e não de fraqueza. Segundo, quem se curva diante de Deus permanece de pé diante dos homens. E terceiro, a humildade protege o coração, a fé e o chamado. Irmãos, sejamos humildes para reconhecer as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros, os nossos próprios enganos. Né? Humildade. Porque quando o coração está cheio de soberba, de orgulho, quando o coração está cheio de autossuficiência, querido, não consegue ver para dentro, só consegue ver para fora. E esse é o perigo. Agostinho de Hipona, ele disse: se me perguntarem qual é a primeira virtude do cristão, direi humildade. A segunda, humildade. E a terceira, humildade. Oh, glória! John Stott, ele disse: o orgulhoso não pode coexistir com a cruz, porque a cruz aniquila toda a pretensão humana. Eita glória! Que coisa linda! E para concluir, querido, a humildade, ela é um terreno onde todas as virtudes cristãs florescem. Olha que coisa linda, gente. Ela nos mantém sensíveis à voz de Deus, alinhados à sua vontade e protegidos de ruínas do orgulho. Deus não exalta talentos, títulos ou posições. Deus exalta corações quebrantados. Vamos escrever aí? Deus não exalta talentos, títulos ou posições. Ele exalta corações quebrantados. Glória a Deus. Querido, volto a dizer, conhecimento gera responsabilidade. Por isso, saiba lidar com o que você está recebendo. Quem escolhe a humildade caminha sobre a graça. Quem escolhe o orgulho caminha rumo à queda e destruição. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu abençoo sua vida. Eu declaro sobre você a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Que toda semente de orgulho, toda pretensão, toda autossuficiência, ou toda estrutura de orgulho contra a sua vida, se porventura tem ou está chegando, que o Senhor quebre, que você ore comigo declarando: eu rejeito toda estrutura de orgulho, eu rejeito toda estrutura de soberba, eu rejeito toda estrutura maligna no meu coração e na minha identidade. Seja quebrada, seja destruída, seja cancelada em nome de Jesus. E eu declaro sobre você a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, a mão do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal e deixa aí um comentário, tá bom? Deus te abençoe.